Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos no nosso capítulo 8, a conquista e colonização da Espanha da América, lá na página 141. Vamos entrar lá e vamos começar para a gente encerrar o nosso capítulo hoje. Então, a economia. Como é que funcionava a economia quando a colonização espanhola, eles chegaram aqui, dominaram a terra, como a gente já viu, foi o domínio dos incas, dos astecas, dos povos indígenas, foram tomando posse. Como é que se dá isso? Então eles vão chegar, e aí tem uma questão que é a economia. Eles vêm para cá para ter lucro, eles não vêm para morar e para residir e para dizer, vamos morar aqui e agora é a nossa terra. Não, eles querem explorar, é uma colônia de exploração, querem explorar, estão explorando para mandar essas riquezas para a coroa, a metrópole, que é na Espanha, lá na Europa. Então mandar toda a riqueza para lá e aqui usar como exploração, explorar. Vem pessoas para cá, estão vindo, estão vivendo, mas o objetivo é explorar comercialmente, territorialmente, porque você tem território, mas você também tem um comércio. Aí você, algumas coisas que faltavam lá, que não consegue, que precisava comprar de outros, ou precisa ter para garantir esse bem-estar da Europa, lá da metrópole, usa daqui. Então tem daqui. Por isso que também Portugal e a Espanha vão virar grandes centros, por essa capacidade de explorar que eles tiveram. Então, o primeiro meio da economia colonial que se tinha era a mineração. Então em 1545... eles descobrem minas de pratas na Bolívia e no México. Começam a explorar minério, prata. E assim vão explorar o ouro depois. E outros minérios que até hoje são explorados. O carvão é um minério, né? Que Uruçanga foi explorado. Então, assim, vários minérios, diamantes, pedras preciosas. Mas o ouro e a prata são sempre... os mais explorados, porque tem um valor maior. Naquela época tinha um valor muito maior, né? Então as minas pertenciam ao rei. O rei chegou aqui, dominou, explorou. Esse território é meu. Agora, a partir de agora, tudo que é meu tem que pegar as riquezas. Explorava os indígenas. A relação de explorar escravizava os indígenas, pegava toda essa riqueza e enviava para metrópoles. Então usava mão de obra escrava. Vamos pensar, vamos usar um modelo só como modelo. Imagine que Criciúma é a Espanha e Uruçanga é a região, a América espanhola. Então o povo vem aqui, pega o minério, o carvão que era em abundância, leva todo esse carvão, escraviza o povo que já mora aqui para tirar carvão para levar para lá. Havia dois meios de exploração que eles usavam, a mita e a encomienda. O que era a mita? A mita era o que os povos incas já usavam. Um certo tempo por ano, cerca de 3, 4 meses por ano, eles precisavam trabalhar, não para eles, mas trabalhar para mandar para metrópoles, como uma forma de imposto. Por tá aí. Os incas já faziam isso com os povos à volta que eles iam explorando e dominando. Os espanhóis continuaram fazendo de uma forma aprimorada. E a encomienda, o que era isso? Era o direito que o senhor da terra, então eu sou de Criciúma, eu venho para Uruçanga, então vocês estão aí na sala, a minha turma, vocês são explorados por mim. Então eu exploro, vocês têm que trabalhar um certo tempo para mim, eu tenho esse direito de explorar vocês que estão aí, porque eu pago imposto para a corte, para a coroa. Então eu tenho esse direito de estar explorando. Eu venho de fora, eu exploro vocês, vocês vão trabalhar, vão pegar todo o minério para mim, vão produzir, e eu tenho esse direito. A coroa me dá esse direito, certo? E aí, passando da mineração, lá na página 142, nós vamos para a agropecuária. E aí vamos ver quais os produtos que eram daqui, que eles souberam explorar e enviar para fora. Com o declínio da mineração, começou a agricultura.
e aí em forma de latifúndio. O que é um latifúndio? É uma grande fazenda. Então digamos que eu dividi em grandes fazendas onde tinham os senhores espanhóis que exploravam esse trabalho. Então o que eles produziam? Batata, milho, cacau e tabaco, fumo. Então eram os 4 produtos que eram nativos da Espanha, da América. Eles começaram a explorar e mandar abastecer a metrópolis com essa alimentação. Então era o milho, a batata, o cacau. O cacau é feito de chocolate, que a gente já viu que os incas e os astecas usavam como moeda de troca, né? Então depois do século XVIII, cada vez mais começa a ter um processo da agricultura substituir os minérios, porque os minérios acabam. Carvão e Uruçanga. O carvão acabou a mina, esgotou, não brota carvão. Então, só que a agricultura, ela é possível. Eu posso plantar todo ano 2 safras, ou tá plantando e vou produzir. Tenho essa capacidade de estar produzindo. Então era possível abastecer a metrópolis com a agricultura. Qual o produto que eles trazem de fora que é implantado aqui, que não é nativo? A cana-de-açúcar, porque era necessário para produzir açúcar. Lá na Europa era produzido com o quê? Com beterraba. Beterraba, professor? Mas beterraba dava para produzir açúcar? Dava. Produz, porque beterraba é docinho se você comer. Mas é muito mais difícil que a cana-de-açúcar. Quem já teve a oportunidade de chupar uma cana-de-açúcar, sabe qual é a quantidade de água, de líquido que ela tem, doce, para fazer açúcar, para fazer cachaça, para fazer o álcool, combustível. Naquela época não era usado para isso, mas hoje é. Então assim, a partir disso, fermentado produz o rum. Lá vai ver que os Estados Unidos usavam no processo isso para ter rum, para ter vodka. Então precisa da cana-de-açúcar, era muito explorado. Fazia o melaço, não mandava cana-de-açúcar para lá nos navios, né? Eles faziam açúcar mascavo, melado, que eles chamavam de melaço. Faziam, deixavam pronto, mandavam em umas caixas e enviavam para lá, e lá eles transformavam e processavam, certo? E aí, com o declínio no século XVIII da mineração e dos indígenas locais, começa a trazer negros escravizados da África para trabalhar aqui como mão de obra escrava. Eles tinham que garantir, lá na encomenda ainda, tinham que garantir o quê? Que valia para aqui também. Tinham que garantir a alimentação dos escravos e dos indígenas escravizados, né? Roupas e catequização. Catequizar, ensinar a religião católica para eles. A religião eles ensinavam para doutrinar mais fácil, para controlar. A alimentação não, porque eles morriam da fome. E aí eram grandes plantações, só que não plantava arroz, feijão, milho para comer. Plantava para mandar para fora, para vender, para dar lucro, não para se alimentar. Então eles acabavam subnutridos, sem alimentação, morriam da fome, haviam grandes consequências da fome, como a gente viu. Também os indígenas eram afetados pelas doenças, como a gente já viu que uma gripe matava o indígena. Então isso era muito presente, estava muito sempre presente. Sempre presente, né? Então eles usavam para controlar. Imagine, como eu já falei, Criciúma é a metrópole, nós em Uruçanga somos a colônia. Então havia 2 formas de controle, que é a Casa de Contração e o Conselho das Índias. A Casa de Contratação, tá ali na página 143. E o Conselho das Índias. O que eram isso, né? A Casa de Contratação tinha a ideia de controlar a navegação que era e o comércio. Então tudo que entrava tinha que ir lá para o porto de Sevilha, na Espanha, e tinha que sair de determinados portos, que era, em todo aquele mapa na página 42, que a gente vê em rosa ali, ele poderia usar o mapa da onde? Do México, de Cuba, da Colômbia e do Panamá.
eram os lugares que poderiam sair todos pro mesmo controle. Para controlar, você tira a mercadoria e você faz esse controle no processo de navegação em produto para cobrar o imposto. É claro, para ter isso. Então, para enriquecer a metrópole. E aí o Conselho das Índias, que também tinha. Por que Índias? Mas aqui não é a Índia é lá do outro lado do mar, porque aqui, quando eles achavam que tinham chegado nas Índias, e eles chamaram de indígenas por isso, a gente já viu isso. Ah, os indígenas, porque nós estamos chegando nas Índias, o caminho das Índias. Não era, então, mas eles chamavam a Companhia das Índias. Então ainda era chamado de Conselho das Índias. O que era esse Conselho das Índias? Era quem administrava a colônia. Era um conselho que podia fazer leis, cuidar da justiça, implantar necessariamente o controle, e que era administrado pelo rei da Espanha. Tinha um rei que controlavam isso, eles tentavam controlar todo esse território. Correto? E na página 144, a administração espanhola. O que acontece na administração espanhola, né? No início, os adelantados que chegavam, adelantados que entravam, a gente vê no mar, entravam do mar e entrando, explorando os territórios adentro. Então, assim, tinha um poder militar e econômico para explorar as terras e as riquezas, mas tinham que pagar o quinto. O que era? 1/5 da produção. Se eu produzia isso daqui, era a minha produção, 1/5 ia para a coroa. Todo 1/5 ia para a coroa. Eu ficava só com 4 partes. Então era o quinto que era chamado, né? Mas eles descobriram em 35, o rei descobriu que eles desviavam, eles não destinavam 1/5, destinavam menos. Falavam que só tinham produzido isso daqui, então uma parte disso daqui, mas tudo isso daqui eles escondiam. Essa parte, então o rei faz o quê? Para não deixar em nome de alguém explorar, eles começam a criar os vice-reinos. Então vão criar os vice-reinos da Nova Espanha, que é o atual México, o vice-reino do Peru, da Nova Granada e do Rio do Prata, que está no mapa ali, a gente pode ver, é na página 144, observem o mapa, pode pausar o vídeo e ir lá observar aonde estão, e 4 capitanias, que eram de Cuba, Guatemala, Venezuela e o Chile. Eram as capitanias e vice-reinos, e aí tinha toda uma administração aí local, dividiam o território para não ficar por pessoas, em nome da coroa, exploravam isso, né? E aí eles criaram os cabidos. O que eram os cabidos? Não era cabide de segurar a roupa, mas era no mesmo sentido, era segurar os cabides que tinham, que eram tipo conselhos administrativos das câmaras de vereadores. Conselheiros do rei, que eram eleitos para administrar e tomar decisões. Então também, porque as elites locais também queriam poder e queriam dominar. Certo? E aí, a sociedade e o poder na América. Bom, vamos dividir a sociedade na América Espanhola em 4 tipos. Em 5 grupos. 5 grupos, desculpa. E aí nós vamos ver os chapetones. Está ali na página 145, ó, pode acompanhar. Tá lá, acompanhe, leia. Acompanhe pra gente ver. Isso a gente tem que ter clareza, porque pode cair na prova e eu perguntar, e aí vocês vão saber responder na avaliação. E tem que ter clareza do que é isso, né? Os chapetones, os crioulos, os mestiços, os indígenas e os africanos. Ah, alguns eu sei o que eram os africanos escravizados, eu sei o que era. Os indígenas também sei, mestiços, tenho ideia. Agora, chapetones, o que eram chapetones? Bom, chapetones era o nome que era dado aos colonos nascidos na Espanha que vieram para cá emigrar e controlar. Então eles ocupavam os cargos político-administrativos, eles comandavam. Eles eram uma elite espanhola que estava aqui comandando. Os crioulos, o que eram os crioulos? Crioulos eram filhos dos espanhóis nascidos aqui. Os pais vieram, eram chapetones, eram filhos dos chapetones. Eram os crioulos. Então eram filhos dos chapetones. Os crioulos
ocupavam cargos, eram ricos e não tinham status sociais. Então eram cidadãos de segunda classe. Eles eram ricos, eles poderiam ter riqueza, explorar, mas eles não eram, não podiam ocupar cargos políticos, porque só os chapetones, só os espanhóis. Então eles eram nascidos aqui, eles não eram espanhóis, eles eram nascidos na América, já eram americanos, mas eram uma elite. Que a gente vai ver qual é o efeito que esses caras vão ter na proclamação das repúblicas e nas independências lá na frente. Os mestiços eram filhos de chapetones ou dos crioulos com indígenas e africanas, índias e africanas, né, mulheres. Então o oposto quase não acontecia de um homem indígena ter, porque a maioria vinham homens e não mulher. Então tinham como escravas, usavam essas mulheres, nasciam filhos que eram ilegítimos, eles eram mestiços. Não eram escravizados, porque tinham um pai, mas também não eram reconhecidos. Ah, o filho de chapetone, então era nascido aqui com espanhol, era? Não era. Se ele era com uma indígena ou com uma negra, ele era um mestiço. Então ele ocupava alguns cargos de pouco prestígio. Eram açougueiros, eram padeiros, cervejeiros, barbeiros, ocupavam cargos aí, não eram escravos, mas também não tinham status sociais. Com o passar dos anos começam a ocupar, que a gente vai ter status. Os indígenas, que era a maioria da população que era daqui, local, os nativos eram explorados, foram escravizados, alguns resistiam, iam morrendo, esse povo iam. E os negros, que eram trazidos da África, os negros escravizados. Eles eram escravizados. Escravizavam na África, traziam para cá para trabalhar como escravo. Era muito menor o trabalho de escravos negros do que o Brasil vai ter muito mais negros escravos do que a América Espanhola. Mas, com o passar dos anos, começa o processo de se misturar. Então, assim, isso eu estou falando lá no início, no processo da colonização, ainda quando era uma colonização, tinha essa diferenciação, ok? Então tá, eu quero que vocês façam o quê? Que vocês leiam isso, da página 141 a 145, eu falo algumas coisas, então vocês vão lendo, vão aprofundando, anotando também, fazendo um resumo no caderno, quero que vocês façam um resumo no caderno, e depois vocês vão responder a página 146, 147 e 148, vocês vão responder no caderno. Eu já tinha falado, quem não respondeu todas, respondam todas. E aí nós voltamos a conversar, ok? Até mais, tchau!